Hora de falar do Vasco, que amanhã tem um compromisso importantíssimo em casa contra o Bragantino. Fala, Rodrigo Machado. Bem, Azevedo, o Vasco segue a preparação para o jogo de amanhã, 7h, na Colina Histórica, contra o Red Bull Bragantino. Partida essa em que o Vasco pode passar o adversário na tabela de classificação. Lembrando que o Cruz Maltino tem 23 pontos, é 11º colocado, e o Red Bull Bragantino tem 25, é o 10º colocado. O Braga tem um jogo a menos, ok, mas nesse momento em que esse jogo não vai ser disputado, o Vasco vencendo amanhã, uma vitória simples, já o recoloca entre os 10 primeiros colocados. A gente vai tentar trazer aqui a provável escalação, o que está acontecendo no dia do Vasco. Vamos falar de contratações e saídas? Bom, a primeira delas, eu vou falar aqui do Pablo Verratti. Surgiu uma informação de que o Boca Juniors fez uma consulta pelo Pablo Verratti, gostaria de investir no Pirata para defender as cores do time de maior torcida naquele país. Porém, para a alegria da nação vascaína, o Pablo Verratti deve recusar qualquer proposta do Boca Juniors nesse momento. Até porque, para pessoas próximas, ele se diz feliz aqui no Vasco. Ele é ídolo, né, cara? Ele já tem atingido esse status, ou pelo menos alguém que tem muito apreço do torcedor vascaíno. Se não for ídolo ainda, ele é um jogador que o torcedor aprecia demais pela entrega, pela garra e pelos gols, né? Mais uma vez, no meio de semana, ele decidiu um jogo pro Vasco. O Vasco não tinha a menor projeção de empatar aquela partida. Estava sendo amassado pelo Dragão. E aí, no cruzamento do Piton, outro jogador muito decisivo nos passes, ele fez um baita gol e botou o Vasco numa condição muito interessante para a partida da volta na terça-feira, hein, pessoal? Terça-feira, e olha só o horário, 9h45. Meu Deus do céu. Mas enfim, todos os ingressos já estão vendidos para esse jogo. 20 mil, tá tudo vendido, esgotado. E o Vasco certamente vai passar da fraquíssima equipe do Atlético Goianiense, que foi bem no primeiro jogo, mas diante do torcedor do Vasco vai tremer. Não tenho a menor dúvida disso. E para terminar, o Vasco pode contratar o atacante Santiago Rodrigues, do Instituto ACC da Argentina. O nome dele chegou à mesa do Departamento de Futebol do Cruz Maltino e está avaliando essa possibilidade. Agora, esse clube argentino só aceita negociar em definitivo e o Vasco teria que pagar cerca de $1.800.000 ou quase 10 milhões de reais para adquirir os direitos econômicos do Santiago Rodrigues. Porém, a informação que a gente tem é que esse valor é negociável. Não pode ser interessante, porque o Santiago é canhoto, tem 26 anos, é um atacante que joga pelas beiradas do campo e tem um chute bem potente com a perna esquerda. Não é a movimentação do Vasco aí no mercado, né, Gabriel, Vitor? O Vasco precisa de jogadores para os lados do campo. O Vasco precisa de muitos reforços, a verdade é essa, né? Aquela sequência de 4 vitórias consecutivas, eu espero que ela não tenha iludido a diretoria. Uhum. A gente viu uma entrevista de um dos diretores de futebol dizendo, o campo fala... com relação a reforços, né? O campo está gritando que o Vasco precisa de reforços. Entre eles, um zagueiro, um atacante de lado, um reserva pro Verratti, eu acho importante, né? A gente ouviu essa possibilidade do Verratti sair, acho improvável. Um volante também, né? A gente vai ter que entender qual vai ser a utilização do Souza, né? Em que patamar físico está o Souza. E a janela tá aberta. O Vasco precisa ter mais senso de urgência para encontrar esses novos nomes. Eu sei que a situação é delicada, não tem dinheiro, mas a criatividade é necessária nesse momento para que o Vasco tenha condição de fortalecer e fortificar esse elenco. O George Gomes, o Vasco podia liberar o Verratti desde que o Boca leve junto o Zé Gabriel, o Galdames, o Rossi e o Serginho, né? Eu prefiro ficar com o Zé Gabriel, o Galdames, o Rossi, o Serginho e o Verratti. Concordo, rapaz, perder o Verratti seria trágico, não tem condição, o Verratti hoje é peça fundamental no time do Vasco, não só na questão dos gols, mas também numa questão de liderança, né? Desde que ele assumiu a abraçadeira de capitão do Vasco, o Vasco mudou completamente o astral. Esse jogo contra o Bragantino, hein, Vitor? Jogo difícil, mas o Vasco tem a necessidade de vencer, tá há muito tempo já sem saber o que é uma vitória, né? Ficou um tempo afastado de São Januário, uma sequência longa de jogos fora de casa, porque o jogo contra o Cuiabá foi adiado, né? O Vasco tá com um jogo a menos, esse jogo contra o Cuiabá. As demais partidas foram todas fora de casa, inclusive essa da Copa do Brasil.
Vamos ver se esse reencontro com o torcedor traz os 3 pontos de volta pro Vasco, porque já ficou perigoso de novo, né? A galera da zona de rebaixamento venceu e se aproximou um pouquinho. Depois dessa sequência de 4 partidas fora de casa, né? 2 jogos em Goiânia contra o Atlético, um contra o Atlético Mineiro em BH e um contra o Grêmio em Chapecó. O Vasco vai ter 3 jogos seguidos no Rio de Janeiro, 2 em São Januário e um no Newton Santos contra o Fluminense, né? A oportunidade perfeita de reencontrar a sequência de vitórias que foi perdida lá no último jogo em casa. Me preocupa, Vitor, esses 2 resultados recentes do Vasco? Do brasileiro que você fala? Porque da Copa do Brasil o Vasco tá Não, no brasileiro. Vivo. No brasileiro? Eu acho que estavam no script. São 2 derrotas que são, entre aspas, normais. Você pega o Atlético Mineiro fora de casa, não é aquele jogo que você marca com X, esse aqui eu vou ganhar. É aquele jogo que você marca, eu vou tentar um empate ou uma vitória, mas é um jogo difícil. Contra o Grêmio, não dá pra gente avaliar aquele jogo, né? O gramado é em condições lamentáveis. Me preocupa muito mais o desempenho do que os resultados. O desempenho do Vasco contra o Atlético foi muito ruim, principalmente no primeiro tempo, contra o Atlético Goianiense, né? E contra o Atlético Mineiro, o jogo inteiro foi muito fraco, né? O Vasco há muito tempo, há pelo menos 2, 3 semanas, não faz um jogo de encher os olhos e nem tem material humano pra isso, né? Eu acho que com a volta do Payet e do Coutinho, o Vasco pode mais. E a gente vai ver nesse jogo de amanhã qual é o potencial desses 2 jogando juntos. Eles jogaram juntos por pouco tempo, né? 10 minutos. 10 minutos. Dá pra tirar alguma conclusão disso, não? Não dá. O Coutinho claramente não tem condições físicas de aguentar quarta, sábado, essa maratona louca de jogos. E o Payet também não, né? E o Payet também não. Mas eu acho que o Payet, por estar mais familiarizado com o futebol brasileiro, ele tem mais condições de ser titular do que o Coutinho. É até curioso, né? Quando você fala que um francês está mais familiarizado com o futebol brasileiro que o brasileiro, mas é uma realidade. 1 ano e meio, né? Já de Brasil, né? E o Coutinho ficou praticamente a vida profissional toda dele fora do país. Tava no Catar, enfim. O Payet não estava de férias, o Coutinho estava. Então, na minha visão, acho que é momento do Payet assumir essa titularidade, até o Coutinho encontrar a forma física ideal, e aí os 2 podem sim jogar juntos. Pois é, o Maicon, que foi poupado nesse jogo do meio de semana na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, está relacionado para a partida. A tendência é que ele comece jogando. Galdames e Luiz Gustavo, que é da base do Vasco da Gama, também retornam à lista. E aí, temos a situação do Coutinho e do Payet, que estão relacionados normalmente. E aí temos os suspensos, o Paulo Henrique e o Matheus Cocão. O Paulo Henrique vai ser substituído pelo Pumita Rodrigues. O Pumita Rodrigues será o lateral direito amanhã, pelo menos a tendência é essa, que o Pumita Rodrigues seja o lateral direito do Vasco amanhã. E aí tem essa dúvida, se o Coutinho começa jogando, se o Payet começa jogando, e a dúvida hoje, segundo as informações, é que o Coutinho deve estrear ou reestrear em São Januário, né? Que vai ser o primeiro jogo dele em São Januário, deve começar jogando, e a dúvida é Payet ou DVD. Quem que o técnico Cruz Maltino vai colocar em campo? E aí, a provável escalação do Vasco para amanhã tem Léo Jardim, atenção, Pumita Rodrigues, Maicon, Léo Pelé, Lucas Piton. E aí temos no meio de campo JP ou Souza pode começar o jogo, Hugo Moura, Coutinho, Payet ou David, o DVD, Adson e Verrete. Esse é o time do Vasco para amanhã contra o Red Bull Bragantino. O Vasco, que enfim, pode derrotar a equipe do Red Bull Bragantino, também vem numa descendente no Campeonato Brasileiro. E aí tem essa situação do Campeonato Brasileiro de poder passar um adversário. E outra coisa, né, irmão? Se livrar, ou pelo menos tentar mais uma vez se afastar da zona do rebaixamento. A situação na tabela é a seguinte, olha só. Vasco 23 pontos, 19 partidas. E o Red Bull Bragantino tem 18 jogos só no Campeonato Brasileiro e 25 pontos. Então, em tese, vai passar, né? Mas tem o Bragantino aí jogos a menos do que o Vasco. Um jogo a menos do que o Vasco, que também tem jogos a menos, né? O Vasco tem um jogo a menos do que, por exemplo, o Botafogo, vice-líder com 20. Palmeiras também tem 20 partidas até aqui. O Flamengo tem 19, né? O líder. É um campeonato maluco, com vários times aí com rodadas atrasadas. Muito também em função do que aconteceu no sul do Brasil. Mas, enfim, o Vasco amanhã tem essa condição de passar e voltar ao top 10. E eu já falei aqui inúmeras vezes, o torcedor do Vasco tem que projetar agora. É pré-Libertadores, é lá em cima. Claro, sem descuidar da possibilidade de voltar para um rebaixamento. Mas, cara, não esquece. O Vasco agora parece tem que voltar a vencer, né? Tem que voltar a vencer. Mas, cara, beleza, perdeu pro Galo lá. Não é um resultado normal perder pro Atlético Mineiro lá. Mas o Vasco fez uma série de jogos fora de casa também, né, irmão?
Amanhã vai voltar, depois de um longo período, jogar em São Januário. Tem que vencer. Assim, não é que falar que é normal, mas uma oscilação, ela é previsível no Campeonato Brasileiro, Foram né, cara? 4 vitórias consecutivas. 4 triunfos seguidos. E isso no não era momento o Vasco ia perder. E isso não era previsto. Qual torcedor do Vasco ia pensar há um tempo atrás 4 vitórias que o Vasco seguidas. ia meter 4 vitórias seguidas? Sim. Então, assim, e ganhando fora de casa, ganhando o Internacional em Porto Alegre, Sim. irmão. Sem ninguém no sentido de sem jogadores importantes, pesados. Por exemplo, o Payet não viajou, né? O Payet tinha esse problema de jogar como visitante no Campeonato Brasileiro. E o Vasco, ainda assim, com um time repleto de meninos, conseguiu uma vitória importante sobre o Internacional. Mais do que a pontuação na tabela de classificação, mas também melhora o ambiente, melhora a confiança do time para a sequência no Campeonato Brasileiro. Lógico que ninguém quer perder, mas dentro de um cálculo, num planejamento, pensando não só em escapar do rebaixamento, mas também em classificação para uma competição continental, tá dentro do previsto, pô. E agora o Vasco volta a jogar dentro de casa, né? Algumas mudanças, jogadores poupados, o Piton, por exemplo, como a gente ouviu, não vai jogar, tem a questão da minutagem, agora ele também tá vindo de um desgaste muito grande, e aí uma situação já também pensando no longo prazo, né? A reta final da temporada, ele é um jogador fundamental, a gente viu isso no cruzamento, na capacidade técnica que ele tem pra colocar a bola, pra achar o Verratti dentro da área, então pode ser um momento interessante pra preservá-lo, pensando no jogo de volta, que pode exigir fisicamente do Vasco um pouquinho mais, já que o Vasco vem de classificações conquistadas na marca da Cal na Copa do Brasil. Por exemplo, teve jogo contra o Água Santa, que o Vasco teve que buscar o resultado. Fortaleza também. Então, é uma situação que pode acontecer também diante do Atlético Goianiense. Então, pensando nisso, algumas situações para preservar. O que pode me pegar é justamente a presença da dupla Payetinho, né? Já que eles podem ser mais importantes na quarta-feira. Mas também tem a questão do ritmo de jogo. A gente tá vendo que o Coutinho tá completamente fora da rotação. Abaixo, né? Do futebol brasileiro, até pelo período de inatividade, uma liga menos competitiva em relação ao futebol brasileiro. Então, pode ser interessante nesse sentido, mas a gente também tem que ter essa ótica da capacidade física, do vigor físico, pensando no jogo do meio de semana. Agora, com todo respeito ao Atlético Goianiense, o Vasco não pode ser amassado como foi no meio de semana. Sim. O Vasco teve muita sorte nesse jogo. Muita sorte. Achou o gol, cara. Aquele gol ali foi um belo cruzamento do Lembrando que é o lanterna do Brasileirão. É outra competição, mas é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Com todo respeito, o Vasco foi um outro Vasco. Jogou bem mais do que o Atlético Goianiense. Então, assim, o que me preocupa é isso. Então, você falou de oscilação, mas me preocupa o último jogo do Vasco, cara. Em que o Vasco, claramente, num outro momento, consegue jogar muito mal diante do pior time do Campeonato Brasileiro. Que tá reforçado, o Atlético Goianiense se reforçou. Mas enfim, cara, não pode. É claro que a projeção é que o Vasco vai passar com muita tranquilidade em casa. O Vasco vai atuar amanhã contra o Red Bull Bragantino, com casa cheia, e também no jogo da semana aí, terça-feira, contra o Atlético.